Fala pessoal do Matemática Surreal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Iório e hoje estamos aqui com uma questão de plano tangente que tinham me pedido aqui nos comentários e eu trouxe essa questão aqui para vocês. Então, eu trouxe uma questão bem interessante aqui, né, de plano tangente, tá? Que é um pouquinho mais difícil, mas quero mostrar duas coisas bem legais nessa questão que vai facilitar muito a sua vida resolvendo qualquer questão, né, de plano tangente. Aqui você não só aprende a fazer a questão, como você aprende na matemática de forma definitiva, para não precisar mais ter que depender de métodozinho, de formulazinha, aqui você aprende a pensar. Então vem comigo aqui. Bom, que questão é essa, né? Olha que interessante essa questão, né? Nós temos aqui, deixa eu apagar isso aqui, mostre que o produto das interseções com os eixos x, y, z de qualquer plano tangente para essa superfície é uma constante, né? Então o que isso quer dizer, né? Deixa eu fazer aqui um gráfico nos eixos, tá? Eixo Z, eixo Y e eixo X aqui, tá? Então, ó, vou dar nomes a eles aqui, tá? Só para a gente fazer um desenho mais ou menos bonitinho aqui de eixo. E aqui, nosso eixo Y. Então, mais ou menos aqui, ficou bom? Então, X, né, um pouquinho mais forte, X, Y e Z. Bom, esses são os eixos ordenados quando a gente está trabalhando com algo em R3, né, com algo que é uma superfície, tem volume, enfim. Bom, nesse caso aqui, o que ele quer dizer? Ele quer falar o seguinte: quando eu pego um plano tangente, tá? Plano tangente aqui, ó, qualquer plano tangente, tá? Qualquer. Eu pego o plano tangente dessa superfície aqui específica, tá? Esse plano tangente vai intersectar os eixos em pontos. Se eu multiplicar, vão dar sempre o mesmo valor. Então, tem dois, né, quaisquer aí, né? Tem um quaisquer, que é a parte do plano tangente, e um outro, né, quaisquer, que é o produto da interseção desse plano tangente com os eixos, sendo o mesmo valor. Então, são duas coisas gerais aí no mesmo problema. Mas como é que a gente resolve isso? Bom, vamos imaginar aqui primeiro, né, para ficar mais fácil, que o nosso plano aqui, a gente fez um plano tangente a essa superfície, e esse plano cortou aqui os eixos, né, ó, nesses pontos aqui, tá? Então, a minha superfície, ela vem aqui, cortou os eixos, né, aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. O que é isso em azul aqui? É um plano que está cortando, né, até para ficar mais claro aqui de todo mundo ver, né, eu vou até fazer ele aqui pontilhadinho, para a gente ver, né, em perspectiva que esse plano está passando na frente, né. Ó, pontilhadinho aqui. E aí fica mais fácil de ver o desenho. Então esse plano está passando ali, né, cortando os três eixos, tá? E esse plano é tangente a uma superfície, ou seja, tem uma superfície aqui que ela encosta nesse plano, né? Vou imaginar uma superfície que seja fácil da gente ver aqui, né? Uma superfície como, né, um paraboloide aqui, né? Um pouquinho de lado, né? Só para encostar no plano. E essa superfície está encostando nesse plano aqui num ponto, tá? O ponto que ela está encostando, afinal o plano é tangente, né, gente? Então está encostando, botar em outra cor, ou colocar em azul, que é a cor do plano. Então a minha superfície encosta no plano aqui nesse ponto P, tá? P tem coordenadas aí, x0, y0 e z0, né? A gente até sabe que se o ponto está na superfície, né, e nesse plano, que é um plano qualquer aqui, que eu só fiz o desenho para representar, eu não sei se o gráfico dessa superfície é um paraboloide, né? Não é, mas, enfim, eu não preciso nem saber, eu estou só pensando. A gente sabe que esse ponto, se ele está nessa superfície, ele faz essa fórmula aqui. Então a gente sabe que esse ponto tem a propriedade que o x0 vezes o y0 vezes o z0 dá sempre uma constante ao cubo, que é o C3, né? A gente sabe que esse ponto tem essa propriedade porque ele está na superfície, assim como está nesse plano tangente também. Também só para ficar bonitinho, né? Só para mostrar, né? A minha superfície está na frente, né? E aí o plano fica atrás. Só para agora o desenho ficar um pouquinho mais bonito. Bom, o que acontece?
essa superfície aqui que eles me deu, que não é essa aqui em verde, todo plano tangente que a gente faz intersecta os 3 eixos em 3 pontos, e o produto desses 3 pontos dá sempre a mesma coisa. A interseção, gente, é nesses 3 pontos aqui, que eu não sei os valores deles, tá? Vou chamar aqui, só porque eu já usei x0 aqui, né? Esse ponto aqui eu vou chamar de Z1, né? Não vou usar x0. Essa interseção aqui é o x1, e essa interseção aqui é o y1, tá? São as 3 interseções que nós temos aqui com os eixos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu multiplicar o x1, que é a interseção, com o y1, com o z1, isso vai ser uma constante. Constante. Eu não sei que constante é, tá? Essa constante não é c não, tá? É um outro valor que eu não sei qual é. Bom, como a minha superfície tem essa propriedade do produto das 3 coordenadas dos pontos que pertencem a ela ser uma constante, não é estranho imaginar que o plano tangente a essa superfície, né, como está encostado nessa superfície, também vai intersectar os eixos de maneira que dê uma outra constante. Eu não sei que constante vai dar, vou ter que fazer a conta, mas eu sei que isso tem cara de funcionar. Beleza. Como é que a gente aprendeu a fazer cálculo de plano tangente, né? Bom, a gente aprendeu que plano tangente pode ser feito o cálculo através do gradiente da minha função. Como assim, Felipe? Ó, bom, aqui eu tenho xyz igual a C3. Se eu passar o xy para o lado de lá e ficar com C3 sobre xy, eu posso criar uma função de 2 coordenadas, x e y, uma função de 2 variáveis, né, x e y, que seja exatamente igual a z. Né? E dessa maneira a gente aprendeu, e aí cada livro, cada professor ensina de uma maneira. A gente aprendeu que o vetor tangente, o vetor normal, desculpa, né, plano, o que eu preciso para fazer um plano, né? Independente do meu plano, tá, gente? O plano ele precisa só de 2 informações. O plano ele precisa de um vetor normal a ele, um ponto, né? Pode ser um ponto P qualquer, e precisa de um vetor normal a ele, né? Um vetor que esteja aqui perpendicular ao nosso plano. Ou seja, esse vetor ele faz um ângulo de 90 graus com o plano. Vou botar em outra cor o ângulo, só para a gente entender. Ó. Esse vetor faz o ângulo de 90 graus com esse plano. Eu só preciso dessas 2 informações, um vetor normal e um ponto. Eu sei essas 2 informações, né? Esse ponto, vamos supor ele com coordenada x0, y0, z0. Que é o que a gente estava usando ali no outro lado. O que essa fórmula me dá? Como é que eu consigo a equação de um plano através dessas 2 informações? Um ponto só e um vetor normal. Eu consigo a equação dessa maneira. Qualquer ponto que esteja no plano, qualquer ponto x, y, z que esteja no plano, vou colocar aqui, x, y, z, qualquer outro ponto que esteja no plano, ele só pertence ao plano, vou só apagar o P daqui, botar o P ali, botar a letra P aqui, ele só pertence a esse plano se o vetor que liga o P a esse ponto, esse vetor aqui, também fizer 90 graus com o normal. Porque o normal não é perpendicular ao plano todo. O normal não é perpendicular ao plano todo. Então qualquer outro vetor, aqui eu fiz fraquinho, né? Qualquer outro vetor que estiver no plano, se um outro ponto está no plano, a ligação entre eles, entre um ponto do plano e outro ponto do plano, vai ser um vetor que está no plano, está em cima do plano, porque os 2 pontos estão no plano. Então qualquer ligação, qualquer segmento que ligue eles, inclusive o vetor, vai estar em cima do plano. Então essa ligação entre esse ponto e esse vetor também vai ser 90 graus, porque esse vetor normal é o plano todo. Então, por essa linha, né, de raciocínio, a gente sabe que se eu pegar o n, que é o vetor normal, multiplicar por esse vetor que eu criei aqui, né, que tem base num ponto aqui qualquer, e o p,
Ou seja, como é que é um vetor que vai de P para um ponto qualquer, né? Como é que a gente faz esse vetor em matemática? A gente faz assim, né? Subtrai as coordenadas. Então, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Quanto vai dar isso? Ué, isso vai dar zero, porque o produto interno entre um vetor normal e um outro vetor, como o ângulo é 90 graus, o produto interno ele é norma dos vetores pelo cosseno do ângulo entre eles, o ângulo é 90, isso sempre dá zero. A gente sabe que isso aqui resulta em zero. Então a fórmula de plano, de forma geral, tá, gente? Não é plano tangente. A fórmula de plano, qualquer plano que a gente for fazer, é igualar isso a zero. E para plano tangente? Para plano tangente eu uso essa função aqui. Qual é o vetor normal de uma superfície quando eu tenho z igual a uma função? Qual é o vetor que é perpendicular? É o gradiente dessa função, né? O vetor gradiente dessa função. Então, agora para uma superfície, né? Plano tangente, superfície. Como é que é dada a forma? O vetor normal, a superfície, né? Z igual a f de xy. Como é que é dada essa fórmula? Essa fórmula é dada, tá, pelo normal igual ao gradiente da função, ou seja, as derivadas parciais, e na última coordenada o z, como menos 1. Ok? Ou troca o sinal de todo mundo, né? Porque apontar numa direção é 90 graus, se eu multiplicar por 2, continua o ângulo sendo 90 graus, né? Não vai mudar nada. E se eu multiplicar por menos 1, ele só aponta na direção contrária, mas o ângulo continua de 90 graus. Então, multiplicar esse vetor por um valor não muda a normalidade desse vetor. Muda só o módulo dele, né? Muda só o tamanho. Pode ser que mude o sentido. Que pode, em vez de apontar para cima, apontar para baixo. Mas não vai mudar a direção, que é o mais importante. Então, o vetor continua com a direção de 90 graus em relação ao plano. Então, o vetor normal é esse. Então, a fórmula de plano tangente, muita gente decora, né? Mas a fórmula de plano tangente ela é dada assim, né? Por x menos x0, y menos y0, z menos z0, aonde o P, né, é um ponto aí do plano x0, y0, z0, né? Só lembrando que o z0 ele é dado por essa fórmula aqui, né? O z0 é a função, então ele tem que ser, a última coordenada é o gráfico, né, gente? Então ele tem que ser, o z0 tem que ser um múltiplo aí, né? Tem que ser função do x0 e y0 segundo a própria função. O produto disso tem que dar zero. Então, muita gente, né, já decora isso aqui, né? Opa, eu botei z0, mas é z menos z0. Aqui no finalzinho. Agora que eu vi que eu escrevi errado. É z menos z0. Muita gente já decora essa fórmula já pronta, né? Porque substitui o f de x aqui e a fórmula que aparece nos livros, misteriosamente, né, sem explicações às vezes, é essa fórmula assim, f de x vezes x menos x0, né? Mais f de y vezes y menos y0, mais, no caso menos, né, porque é menos 1, então menos z menos z0, igual a zero. E aí você vê nos livros a fórmula já feita assim, né, dessa maneira, ou dessa outra maneira aqui que eu vou escrever, que é igual, né, ó. Eu vou copiar lá, tá, as informações. F de x, né, multiplicado por x menos x0, f de y, tá? Aqui dá espaço, eu vou escrever, né, x0, y0, y menos y0, menos z menos z0. Aí como é que os livros colocam isso, né? Os livros colocam passando o z para o lado de cá, né? Deixando o z0 desse lado mesmo, e aí a fórmula fica assim, o z0 na frente agora, né? Eu passei o z para o lado de lá, mais f de x, x0, y0, x menos x0, e essa, normalmente, a fórmula aparece em todos os livros, tá? E é derivada dessa ideia de plano tangente aqui, né? Então a gente aqui não precisa decorar essa fórmula, pode entender esse conceito.
mas eu ainda vou melhorar ela. Quem é o Z0, né? Só para deixar claro. Né? O Z0 é AF aplicada no X0 Y0. Então, alguns livros ainda colocam a fórmula assim, dessa maneira. Tá? Essa fórmula, ela é legal, ela pode ser decorada, se você gosta de decorar fórmulas, eu não gosto, mas se você gosta, ela não tem problema nenhum de você pensar aqui e decorar essa fórmula, tá? Vou até salvar ela aqui, vou até anotar, né? Aqui para mim, né? Eu fui fazendo ela crescendo aqui. Vou apagar isso e vou fazer de novo para ela ficar mais retinha, ficar bonitinho. Mais f de y, né? Y0, Y0. Eu tentei fugir da câmera aqui, né? Mas eu não tô me pegando, não. Tá? Então, esse cara, agora sim eu vou copiar essa fórmula aqui para mim. E só para a gente não precisar anotá-la de novo. E aí, muita gente gosta dessa fórmula já escrita assim. Mas eu prefiro pensar sobre ela. Essa fórmula se origina quando a gente pega z igual a f de xy assim. E isso se origina, né, se eu passar o z para o lado direito, desse lado para cá, isso se origina aqui igual a zero, né? Se eu passar o z para cá. Então, se eu definir uma outra função, de 3 coordenadas que é formado por esse carinha, o gradiente que aponta para fora, né, sempre aponta para fora, esse gradiente da função f zona maiúscula, ele é justamente as derivadas da f zona em x, y e z. Bom, a derivada, né, por definição, tá? Deixa eu só anotar isso aqui. Para quem não lembra do gradiente aqui, ele é assim, né? Por definição, ele é as coordenadas, as derivadas parciais nas coordenadas. Ele é um vetor. Então, o gradiente dessa f vai ser a derivada dessa f em x. Só que a f em x é a fzinha pequena, porque esse cara não depende de x, esse cara que eu acrescentei, nesse caso diminuir. Então, esse gradiente, ele é, na verdade, fx. Né? É a f pequena derivada em x, porque a f grande, esse termo não depende de x, ele é z. Bom, a fy, mesma ideia, e a f de z, ó, como eu coloquei o z como menos 1, a derivada desse termo em relação a z não existe, porque não depende de z, então a derivada desse termo dá zero em relação a z, tá? Vai sobrar só o menos 1. Ou seja, quando você trabalha com uma função de 3, né, coordenadas, o gradiente, que é o que aponta para fora das superfícies de nível, ele automaticamente vai ser o vetor normal. Ó. Olha que legal. Ele automaticamente vai ser o normal, que a gente acabou de ver, lembra? Lembra que o normal é f de x, f de y menos 1? Então, o gradiente sempre vai dar o normal. E aí, por que isso é interessante nesse problema? Porque se eu isolar z nesse problema aqui, ó, para criar a minha f, né? Vou escrever ao contrário. Para criar a minha f de xy, eu preciso isolar z. Como é que eu isolo z aqui? Passando o xy para lá, dividindo. Assim. Passando o xy para lá. Isso aqui é muito mais chato de derivar agora. Ó, fazer a derivada em x disso aqui vai ser muito mais chato de fazer. Porque a derivada em x, o x está dividindo aqui embaixo. Então, como é que eu vou derivar? Eu vou considerar tudo isso constante, isso é 1 sobre x, é x a menos 1. Então, a derivada vai ser bem mais difícil. Ó, aqui. Porque se eu agora, em vez de fazer isso, jogar a constante c ao cubo para o lado de cá, igualar a zero, e definir a minha função f daquela maneira, pegando todo mundo desse lado, como a gente fez anteriormente, olha como o gradiente da f é bem mais fácil de fazer. Como é que é a derivada em x dessa f que eu defini assim? Olha como é que vai ser bem mais simples. Como é que é a derivada em x? A derivada em x é, esse termo é constante, anula, a derivada em x de x dá 1, sobra só yz. Essa derivada é bem mais fácil de fazer do que essa.
E a derivada em y é xe. Ó, olha como é que o vetor normal está sendo bem mais rápido. E a derivada em z é xy. Ó, x vezes y. Então, aqui eu faço muito mais rápido o vetor normal. Aqui eu vou ter que, de novo, ó, continuar derivando aqui. Vou derivar agora em y, ó. A derivada em y é muito parecida com essa, c3 sobre x2y. E agora que eu tenho essas derivadas é que eu vou descobrir o normal. Aqui o normal foi praticamente igual aos três casos aqui, ó. Só cortar, foi uma derivada bem mais simples do que essa. Além de ter essa facilidade, eles são exatamente iguais esses vetores, ou seja, iguais em que sentido, né? Eles servem como vetor normal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Eles são vetores ortogonais ao plano. Eles estão na mesma direção ortogonal. Eles podem não ser o mesmo vetor, porque podem ter dois vetores, né? Só pegar um outro maior, ter dois vetores normais. Pode ter infinitos vetores normais, não tem problema. É só você multiplicar um vetor por 2, por 3, ele vai continuar sendo normal. Isso não muda. Mas eles são exatamente na mesma direção, eles são normais também. Ó, só para mostrar isso, para tirar todas as dúvidas, né? Como é que é o vetor normal se eu apenas decoro lá? O vetor normal ele é dado por f de x, f de y, menos 1. Então, esse é o vetor normal, estilo antigo. Então, se eu pego o vetor normal, quanto é que deu f de x? Ó? Deu menos c3 x2y. Então, eu vou colocar aqui, menos c3 x2y. Quanto é que deu a f de y? Menos c3 xy2, tá? Aqui eu coloquei errado, porque agora a derivada é em y. Então, aqui eu coloquei errado, é x y2. O y é que está ao quadrado aqui, tá? Então, como é que é a derivada? C3, ó, menos C3 xy2. E a última coordenada é menos 1. Beleza. Mas qual é o outro vetor normal que a gente pode pegar? Ué, a gente pode pegar pelo gradiente da f-zona. E quanto isso deu? Ué, deu a derivada tirando o x, depois tirando o y, depois tirando o z. Ó, nem precisei voltar a página, porque eu sei que quando eu faço a derivada de x, y, z, tiro o x da y, z, tiro o y da x, z, e tiro o x e tiro o z da y. Já sei, tá aqui direto. Felipe, tu está dizendo que esse vetor normal e esse vetor normal são proporcionais? Estão na mesma direção? Estou dizendo para vocês que são. Mas como é que você sabe que eles são proporcionais? Ó, gente, é só você olhar. Quem é C3? C3 não é XYZ? Então, se você pegar esse cara aqui de cima, ó, vou fazer, tá? Só para mostrar, só para confirmar o que eu estou falando. Ó. Eles são proporcionais. Se você pegar esse cara aqui de cima, tá? Que eu vou chamar de 1, e você multiplicar esse termo aqui de cima, utilizando essa ideia, né? Ó. Eu vou pegar esse termo aqui, vou multiplicar ele por menos y, tá? Porque eu já sei que vai funcionar, né? A gente já fez isso antes, aqui eu já sei que vai funcionar. Eu vou multiplicar esse termo aqui todo por uma constante, né? Menos y é uma constante. Olha o que acontece com esse termo. Bom, quem é C3? C3 é xyz. Então eu vou multiplicar por y também, menos y. Então eu vou tirar o sinal, tá? E multiplicando C3 aqui, ó, tá? Por menos y, né? Menos C3 por menos y, o que dá? O C3 não é justamente xyz? Então isso vai dar x2, ó, esse termo aqui dá x2, y2z. Esse termo aqui dá isso, x2, y2z, porque o C3 é xyz. Então vou multiplicar por x, dá x2, y2. Então eu vou colocar aqui, ó, x2, y2, z, dividido por x2y. O próximo, x2, y2z, dividido por xy2. E o último, vou multiplicar por menos y, ele não tem c, ele só dá y. Agora você vai perceber que funcionou certinho, né?
o x2 corta com x2, o y corta com y, sobra 1. Ou seja, sobra yz, ó, igualzinho. O y2 corta com y2, o x2 corta com x, sobra 1, umzinho, dá xe, ó, certinho. E o último já é xy. Então esses vetores são proporcionais com o fator de proporção menos y. Então ambos são normais. Então eu posso escolher o que é mais fácil para mim. Então eu vou escolher o de baixo, né? E o vetor normal mais fácil aqui é esse aqui, né? Claramente, né? Esse é o melhor vetor normal para mim. Deixa eu pegar um pouquinho menor aqui, para não pegar essas sujeiras aqui. Ó, esse é o melhor vetor para mim. Agora, eu pego as informações que eu salvei aqui, né? A informação do plano tangente é essa, né? A informação que eu quero é essa, ó. E aí a gente agora faz a conta. É normal, tá? É normal. Então, vou pegar um ponto, né? P. Aquele ponto P igual a x0, y0, z0, né? Quem é z0, né? Eu sei que o produto do x0 com y0 com z0 é c3. Informação é útil, né? Vou ter que usar. E agora eu vou fazer vetor normal multiplicado por x menos x0, y menos y0, z menos z0. Eu sei que vai ficar gigante aqui, né? Porque cada um desses termos é y0, z0, né? Então vai ficar grande, né? Mas eu vou colocar aqui, vou tentar colocar numa linha só. y0, z0, né? Quando eu fizer o vetor normal nesse ponto, ele é y0, z0, vai multiplicar a primeira coordenada, que é x menos x0. Beleza. Vou fazer numa letra, vou fazer mais fininho, aí fica mais fácil. Então vamos de novo. y0, z0, multiplicado por x menos x0. Mais, quem é a segunda coordenada do vetor normal? x0, z0. Então, x0, z0, multiplicada por y menos y0. Quem é a terceira coordenada? x0, y0. Então, x0, y0, multiplicado por z menos z0. Tudo isso vai dar 0. Então está aqui o meu plano tangente em qualquer ponto P igual a x0, y0, z0. Em qualquer ponto dessa natureza aqui. Então, agora que eu sei a fórmula do meu plano tangente e sei que o ponto P, né, vou escrever também fininho, é o ponto x0, y0, z0, e sei que o produto do x0 com y0 com z0 pertence à minha superfície, então tem que ser C3. Agora eu vou fazer a interseção dessa fórmula de plano tangente nos eixos, para ver o que acontece. Bom, vou voltar lá para a primeira página, tá, gente? Lá no iniciozinho, e vou perguntar, o eixo X, ele é o eixo quando não tem coordenada y, você não está nem para cá nem para cá, os pontos que pertencem a esse eixo aqui, ó, são pontos que não têm coordenada x e não têm coordenada z, ou seja, não estão em alguma altura e não estão para a direita. São pontos que estão exatamente, não só no plano xy, só no eixo x. Então eu vou ter que zerar y e zerar z. Então vamos lá, né? Vamos andar aqui para frente. Então o eixo x, agora eu vou voltar na minha cor mais grossa, o eixo x, né, ele é formado, o eixo x, tá? Ele é formado pelo y igual a z igual a 0. Ele é formado por essa tripla aqui, y, z, 0. Aí é eixo x. Bom, quando você zera aqui, tá? O y, quando você zera o z, ó, quando eu zero esses termos aqui, ó, 0y, 0z, quando eu zero esses dois, o que sobrou? Olha que legal. Sobra y0, z0, x. Vou distribuir, tá? Vou pegar aqui, ó, vou distribuir, né? Chuveirinho, multiplica para cá, tá? Pelo x e pelo outro. Então vai sobrar
y, z0x. Esse produto aqui por esse vai ser as três coordenadas, né? Menos x0, y0, z0. Então, menos x0, y0, z0. Como não tem y, também dá menos x0, y0, z0. Olha como ficou bem mais simples assim do que ter que usar c sobre, c ao cubo sobre. Olha que utilizando esse vetor aqui, né? Aqui eu não tenho c3 sobre x0, y0 ao quadrado. Aqui eu teria isso, que era f de x, né? A equação de plana lá é f de x. A f de x, olha como ela é ruim. Menos c3 sobre x2. Eu não precisei isso, porque eu usei outro vetor normal. Então toda a minha vida foi super facilitada agora. Agora eu vou multiplicar, ó, deu menos x0, y0, z0, igual a zero. Então olha que interessante, por eu ter escolhido esse caminho, isso aqui me economizou um tempo gigante, porque esses termos são exatamente iguais, eu posso passar para lá agora como 3, ainda posso dividir tudo por y0 e z0, né? Todos os termos aqui. E já dá para ver que eu posso dividir todos. Olha como a vida ficou mais fácil. Gente, se isso não deixa você dar um like nesse vídeo, né, compartilhar, né, com seus amigos, escrever aqui, né, nos comentários que você adorou e que você quer ver mais coisas desse tipo aqui no canal, e até pedir o que você quer ver para eu poder fazer aqui especialmente para você. Isso aqui é eu, Felipe, fazendo para você que está precisando, está com dúvida, quer aprender, né, matemática de forma, né, definitiva e não ficar, né, dependendo de formulinha, nada disso. Entender a matemática, a essência da matemática é essa, é facilitar, é ser simples, é ser fácil. Ela é simples, mas não é fácil. Mas a essência é quando ela é simples, a gente entende o porquê ela se torna mais fácil. Bom, tendo feito isso, né, eu vou até, inclusive, já fazer o cancelamento, tá? Vou dividir tudo por y0, todos os termos têm y0. Vou dividir tudo por z0, todos os termos têm z0. Tá vendo? Ó. Agora vai sobrar só x, né? Sozinho, ó, que maravilhoso. X menos x0, menos x0, menos x0, ou seja, 3x0. E como essa fórmula, gente, ela vai ser exatamente a mesma coisa para todos os casos, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou copiar isso aqui, que é o que me interessa aqui copiar, ó. Olha como vai ser quando a gente pegar outro eixo, ó. Vamos fazer mais uma página aqui. Olha como vai ser quando a gente pegar o outro eixo. Ó. Pega aqui isso. Pega essa informação aqui, ó. É ali. Tá? Agora faz outro eixo, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou fazer outro eixo aqui. Mesma ideia. Imagina agora que eu faço eixo Y. Vai ser diferente? Não, igualzinho. Ó. X e o Z tem que ser zero. Eu estou no eixo Y, não tem altura e não tem a coordenada, né, de profundidade. Né? O eixo Y é o eixo que está chapado, né, lá na parede, sem altura. Então x é zero, z é zero. Então, se eu zero x, ó, e se eu zero z, o que muda aqui? Eu vou ter que continuar fazendo a distributiva, tá, gente? Ó, distributiva aqui não muda, ela continua tendo que ser feita. E o que acontece? Da y0, z0 menos x0, ó, então fica de novo as três coordenadas aqui na frente. Então, menos x0, y0, z0. Aqui vai ter distributiva, né? Então vai ser x0, z0, y. E esse produto de novo das três coordenadas de novo. x0, y0, z0. Quando eu multiplicar por k, das três coordenadas de novo. x0, y0, z0. Tudo isso zero. Agora a gente pode fazer o cancelamento, em vez de cancelar, né, o que a gente fez no outro, que era o x0, y0, aqui cancela o x0 em todos os termos, dividindo, e cancela o y0, né? Eu vou até fazer o contrário. Opa, z0, né? Desculpa. z0, ó. Em todos os termos. O que sobra? Sobra o y e menos y0 três vezes. Ou seja, a mesma coisa. Ó. Ou seja, a resposta vai dar y igual a 3y0 quando passar para lá, né?
Então a gente não precisa nem fazer, a gente já sabe agora, ó. Agora sim. Fiz de novo só para comprovar, tá, gente? A gente agora já sabe. Ó. A interseção com os eixos vai ser o quê? A interseção com os eixos vai ser x igual a 3x0, y igual a 3y0 e z igual a 3e0. Então, esses são os valores de interseção com os eixos. Essa é a interseção desse plano, né? Desse plano P aqui, né? Vou chamar de P esse plano aqui. Interseção de P com os eixos. Eixos. Tá? Esse primeiro cara é a interseção com o eixo X. Esse aqui é a interseção com o eixo Y. E esse aqui é a interseção com o eixo Z, né? Tá? Eixo Z. A interseção com os eixos aqui. Pronto. Agora acabou. Qual é o produto dessas interseções, né? Qual é o produto disso? Se eu fizer agora a conta aqui, isso dá 3x0 vezes 3y0. Não é isso que está dizendo aqui, ó, o produto das interseções com os eixos, né? Ó. Então, 3 é 0. Vamos ver se isso vai dar constante. Ué, isso vai dar 339 vezes 3, 27. Isso vai dar 27 x0, y0, z0. Ah, Felipe, não deu constante, porque x0, y0, z0 é um ponto qualquer. Vai depender do ponto. Não vai depender do ponto. Porque se esse ponto pertence à superfície, o produto de x0, y0 e z0 não depende do ponto. É C3 apenas. Tá vendo? Ó? O produto desses três é sempre constante. E aqui, por acaso, não por acaso, né, deu o produto dos três. Então, isso dá 27 ao cubo, ou seja, uma constante. Então, independente do plano que eu pegue, independente do ponto que eu pegue da superfície, qualquer plano tangente para essa superfície... Ah, aqui eu acabei de ver que eu cometi um agafe, né, um errinho aqui, que foi chamar esse plano de P, né, e o ponto de P, né. Então, vou chamar esse plano de π. Normalmente a gente faz assim, né, chama planos de π, né. Opa. Então, só para trocar isso aqui, vocês não ficarem. Então, esse plano eu vou chamar de π, tá? Esse é o plano π. E aqui já vou também trocar essa informação para ficar o plano π, tá? Interseção de π com os eixos é essa. Então, e é sempre constante, né? A interseção, o produto das interseções, ou seja, o produto dos valores que o plano encostou no eixo x, y e z, deu exatamente 27 e é sempre constante, porque eu sei que se o x0, y0 e z0 estão na superfície, eles dão sempre constante. É pela característica da superfície. Beleza, gente? Se gostou, deixa aquele like. Faça aqui nos comentários o que você quer que eu coloque nas outras questões. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa esse sininho para receber todos os nossos vídeos. Um grande abraço para você. Ótimos estudos.